Então tá tranquilo. E como é que foi essa parte do conteúdo para vocês? Foi mais complicadinha? Foi tranquila? Alguém já tinha visto esse conteúdo antes? Como é que foi? É complicado mesmo, se é a primeira vez que tu vê, fica mais difícil. Eu sempre pergunto para vocês, para mim ter uma noção assim de quem já viu o conteúdo, quem não viu, para ver se eu posso colocar umas coisas mais complicadinhas, se eu tenho que colocar mais vídeos explicativos. E eu sempre falo para vocês, se alguém ficar com uma dúvida, vocês sempre podem me chamar, tá bem? Não fiquem com vergonha ou fiquem achando que estão incomodando porque não estão, tá bom? Alguém já tinha visto esse conteúdo? Por acaso, assim? Ninguém viu? Mais ou menos. Tá. Então vamos ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Eu sempre esqueço do jeito que é. Por favor, alguém me avisa se deu certo aí o slide. Tá na aula 4. Sim? Tá. E passou o slide para vocês? Tá no exercício 1? Não? Tá no Discord, tá. Beleza. Tá. E agora conseguem ver a aula 4? Se eu passar o slide, vocês veem o exercício 1? Tá. Então vamos começar. Muito obrigada, Gabriel. Essa aula 4, então, a gente começou a ver eletrodinâmica, né? Que é basicamente corrente elétrica, sentido e intensidade da corrente, lei de Ohm. Agora começa a parte que eu, pelo menos, adoro de todo o conteúdo de física ser a parte que eu mais gosto, e a parte de resistores, que a gente vai ver mais pra frente. Essa questão, para começar, ela só tinha 4 alternativas, é um pouco diferente, né? Mas o que vocês acharam dela? Foi tranquila? Vocês conseguiram ver onde se encaixava o conteúdo aqui nessa questão? Foi tranquila? Isso aí. Tá, agora se eu pedir para vocês por que vocês colocaram a D? A D tá certa? Sim, a D tá certa. Mas por que vocês colocaram a letra D? Por que não botaram as outras? Não tem fio. Isso aí é válido. Eu achei que vocês iam dar uma explicação muito mais elaborada, mas isso aí já tá bem válido. Tá, então, como vocês sabem, o chuveiro elétrico, ele tem um resistor que a gente regula a temperatura da água, que onde a gente tem aquele negocinho para girar do chuveiro, que a gente bota no verão, inverno. Deixa eu ler aqui. Porque não aquece o fio para funcionar. Do que tu tá se referindo? Ali no flash ou como assim? Explica melhor para mim que eu vou explicar certinho. Nas outras, tá. Assim, no chuveiro, que nem eu tava falando, a gente tem uma resistência dentro do chuveiro. E quando a gente tem aquela parte do verão, inverno, pra gente ficar trocando, né? Esse verão e inverno, quando a gente faz essa mudança, a gente tá regulando
o tamanho do resistor que tem dentro do chuveiro. Quanto menor for esse resistor, quando ele estiver mais juntinho, não estiver tão esticado, digamos assim, vai ter uma maior passagem de corrente elétrica e vai aquecer mais, tá? Por isso que quando tu coloca, tá muito frio, lá tu vai botar numa temperatura bem quente no inverno, mal vai abrir o chuveiro ali para esquentar bem, tomar aquele banho bem quente, aí queima a resistência. Por que isso acontece? Tu deixou a resistência no tamanho menor possível que ela tinha ali, tem uma passagem de corrente muito grande, ela está aquecendo demais e tu diminuiu o fluxo da água, então queima a resistência. Conseguiram entender? E ali ele aquece por causa desse efeito Joule que tem ali. O chuveiro, conseguiram entender como é que é o funcionamento dele? E por que não é o chuveiro? Na resposta? Tá. E o ferro elétrico de passar? O ferro elétrico de passar também. Ele tem ali as resistências dele e a gente pode ir regulando elas. A gente tem um termostato nele, né? E esse termostato serve para a gente não deixar ele sempre ligado e para ficar ajustando a temperatura. Que nem, às vezes tu vai passar uma calça jeans, vai ter uma temperatura diferente do que tu passar uma blusa que é feita de seda ou outro material mais sensível, digamos assim. Se tu botar uma coisa muito quente numa blusa de seda, vai queimar a tua blusa ali, né? Então, para isso que serve o termostato. Aí ele tem duas plaquinhas ali, que quando elas ficam mais dilatadas, quando tu baixa mais a temperatura, ou desliga o ferro, elas vão se afastar, vai deixar a temperatura menor. E quando a gente colocar para ele ficar mais quente, tipo, vou passar uma calça jeans, vou aumentar ali a temperatura dele e essas plaquinhas vão se retrair e vão aquecer mais. Então, é o mesmo efeito ali que tem de aquecimento, o efeito Joule. Aí a lâmpada incandescente, vocês sabem qual que é, né? A lâmpada incandescente. Agora é mais difícil de encontrar ela por causa das novas que tem no mercado. Isso, exatamente. Aquela de vidro antiga. Tinha aquele filamento de tungstênio. Aí se a lâmpada podia estar inteira, intacta, mas se aquele filamento ali, ele parecia estar caidinho, assim, não é quebrado, ele parecia um fiozinho, né? Se ele estava desconectado, digamos assim, a lâmpada já não funcionava. Aquela coisa que parece um fiozinho ali na lâmpada é um filamento de tungstênio. Então, quando passava a corrente elétrica ali naquele filamento, ele aquece bastante. E nesse aquecer, ele vai gerar luz. Por isso a lâmpada incandescente, ela sempre vai ser uma lâmpada que a gente vai associar com calor, e ela também, né, dá o brilho. Tem várias experiências em laboratório que eles usam esse tipo de lâmpada justamente porque ela dá brilho, mas ela também aquece. Às vezes em granjas vocês podem ver, né, tipo, para aquecer ali os pintinhos e tudo mais, são usados esse tipo de lâmpada. E agora, por que o flash da máquina fotográfica não tem esse efeito Joule aí? O que passa na cabeça de vocês, assim? Tá, não tem nenhum fio, não tem nada ali, mas o que será que causa esse flash? Como é que faz para gerar? Alguém chegou a pesquisar ou só marcou e deixou assim? Porque não usa aquecimento de fio. Mas não consegue pensar em outra coisa? Tipo, ela não usa aquecimento de fio, tá? Mas, ó, pra matar a curiosidade de vocês e deixar mais nítido, assim, como é que funciona o flash? Nos dispositivos eletrônicos, assim, tem tubos de vidro de quartzo ou um gás inerte ali, tipo xenônio. Aí tem uma carga elétrica, uma energia ali, que ela fica armazenada, porque a gente vai ter uma bateria ali, né? Vai ter um circuitinho. E quando a gente aciona essa energia elétrica, ela gera uma descarga dos dois lados desses tubinhos que tem, do eletrodo, e gera um flash. Não é uma energia, não tem calor dissipado, é a luz. Conseguiram entender? É um circuitinho que tem ali, ela não está ligada na tomada, digamos assim, não está
direto numa fiação elétrica tipo chuveiro. O chuveiro está direto na fiação da tua casa. Tá ligado no circuito. O ferro de passar, no momento que tu bota na tomada, ele está ligado ali no circuito e está passando corrente elétrica e tensão ali. A lâmpada também, ela vai estar no circuito. Ali, tipo, no circuito que eu falo, é tipo a casa inteira, ela tá ligada no circuito da casa. Só que numa máquina fotográfica, a gente também tem um circuito, só que uma bateriazinha. Ele é bem menor. Então vocês não podem... Claro, não tá ali um fio, só que ela tem um circuito dentro dela. Conseguiram entender? Se fosse falar o porquê ela não dá um aquecimento, porque ela não tem o efeito Joule, ela não tem essa emissão de calor, tem uma emissão de luz. Entenderam? Acho que agora ficou mais nítido, ficou mais bonitinho agora a explicação. Eu, quando fui fazer essa questão, também pensei, não tem nada ali, né? Tipo, não tá emitindo calor. Eu pensei, mas por quê? Qual que é essa diferença? O que gera o flash? Eu fui pesquisar para falar para vocês, porque eu achei interessante, pelo menos. Não sei se vocês gostaram dessa explicação, mas eu achei legal para falar. Alguém ficou com uma dúvida nessa aqui? Podemos ir para a próxima. Então, vamos para a próxima. Como é que foi essa questão para vocês? Eu adorei essa questão. Alguém achou fácil, difícil, se complicou, mas no fim conseguiu chegar na resposta? Assinalou a certa. Isso aí. Aí vocês vão ver que em vários exercícios agora eu tô botando bastante figura, porque é uma coisa bem recorrente, assim. E é legal vocês verem mais isso. A gente não tinha muitos exercícios com figuras e tal. Vamos lá. Podem ir comentando aí, enquanto eu vou lendo. Tá, a gente tem esse gráfico ali, que... Deixa eu ver se eu consigo botar o ponteiro. A gente tem esse gráfico aqui. Desse lado a gente tem a corrente, que é o I e o símbolo da corrente aqui, o ampere, a unidade dele. E aqui a gente tem a tensão, que é sempre em volts, mas vai ser muito comum para vocês verem a tensão ser representada por V ou por U. Aqui, tá? V ou U, mas aqui a unidade de medida sempre vai ser volts V, tá? Então, se por acaso tivesse aqui, ó, diferença de potencial V é a tensão. Se fosse diferença de potencial U, ia ser a mesma coisa, tá? É que dá para ser escrito das duas maneiras. O filamento da lâmpada é ômico. Vou botar aqui já a resposta. Não é ômico. Vocês conseguiram bater o olho assim e ver o porquê ela não é um filamento ômico? Ou vocês se bateram um pouco nisso, de ficar pensando e tudo mais, voltar, dar mesma olhada naquela videoaula? Como é que foi? A gente já falou sobre um condutor ômico. Confundi um pouco. Tá. Eu já vou passar ali, então, que eu fiz certinho a resolução. Tá. Vamos ver, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa para vocês de cara já, é ou não é ômico? Tá, a gente sabe que tá errado. O filamento da lâmpada, ele não é ômico. A 2, a resistência elétrica do filamento, quando ligado em 6 volts, é 6 ohms. Tá certo? Vamos ver o porquê também. A potência dissipada pelo filamento, quando ligado em 8 volts, é 0,15 watts. Tá errado. Agora vamos ver o porquê de cada coisa. Primeiro, como é que
a gente sabe se ele é um condutor ômico ou não ômico? Vocês estão vendo que tem essa curva aqui, né? Tá? Quando a gente tem um condutor ômico, ele vai se comportar dessa maneira. Ele sempre vai ter um crescimento igual. Aqui, ó, o mesmo que tiver para cá, vai ser o mesmo para cá. É sempre, vocês podem pensar assim, ó, sempre vai ter uma linha reta. Se for comparando a corrente e a tensão, vocês risquem assim, ou vejam se essa linha aqui, ó, tá reta. Se ela tá reta, é ômico. Se não tiver, que é no caso dessa aqui, ó, que está formando uma curvatura, é não ômico. É a maneira mais fácil que vocês têm de fazer. Tá lá, pegou a prova. Tá, e agora não lembro, vou ter que calcular um por um. Você não precisa vir aqui calcular para ver se vai dar o mesmo valor em todos. Só pega e risca uma linha aqui, ó, que é o comportamento que ele tem que ter. Vocês já economizam muito tempo fazendo isso. Porque um condutor ômico sempre vai se portar dessa maneira, tá? E isso é bem fácil de ver. Alguma dúvida aqui nesse gráfico? Alguém ficou com dúvida? Tá tranquilo? É bem importante que vocês vão comentando, assim, quando eu pergunto, porque daí eu vou dando segmentos na aula, eu paro, explico. Como seria para fazer descobrir, como seria para descobrir fazendo conta? A gente tem aquela formulazinha, que é, deixa eu lembrar, U igual a R vezes I, né? Então, a gente tem o I, tem o U, a gente ia calcular a resistência aqui. Se ele tivesse a resistência igual aqui, quando a corrente é 3 e a tensão é 2, a gente vai descobrir um valor de resistência. Aqui, quando é 6 e a tensão é 4, vai ter um valor. Sempre que tiver o mesmo valor de resistência, pegando aqui, com esse aqui, sabe? Nesses pontos aqui, a gente sabe que ele é ômico. Só que é uma mão tu calcular, né? Então é mais fácil fazer esse risquinho. Entendeu? Tá. Se vocês voltarem, pegarem, tem aquela apostila que está disponibilizada pelo cursinho lá no Google Classroom. Ela tem explicando bem mais detalhadamente isso aqui, tá? Só que, e acho que tem no vídeo também, aquele que eu botei. Sempre um condutor ômico, ele vai ser assim, ó. Vai crescer assim. Porque ele vai ter a mesma resistência nesse ponto aqui, tipo do 3 com 2, no do 6 com 4, 9 com 6. Sempre vai ter o mesmo valor de resistência. A gente vai ver ali para frente depois um cálculo que vai mostrar isso, que eu acho que daí vocês vão entender melhor. Ele nunca vai ter uma variância, assim, nunca vai ficar variando, tipo, ó, aqui ele formou uma curva. Não, ele é não ômico. Se a curva fosse aqui para baixo, ele também não seria ômico. Mas quando ele forma essa reta, tá? Sempre, eu não lembro como é que é a palavra que chama, quando é sempre desse jeito. Aí ele é ômico. Fazer essa linhazinha é mais um macete pra gente não precisar ficar calculando ponto, sabe? Bate o olho, tá reto. Só tu ver, tá reto, ok, é ômico. Tá meio torto, não é. É mais fácil. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tenha mais explicadinho assim naquela apostila lá. Tem um gráfico mostrando, também acho que tem comparação de dois gráficos. Mas aqui pra frente já tem uma conta que dá pra ver isso. Aí tu vai ter que calcular. Se falar, se desse esses valores aqui e não desse o desenho, tu ia ter que começar a desenhar, fazer a conta. Daí é mais xarope. Se tiver o gráfico, o desenho, tu pega e risca
aqui, fica bem mais fácil. Mas se não, só fazendo conta. Ó, deixa eu lembrar a segunda. A resistência elétrica do filamento quando ligado em 6 volts e 6 ohms. Agora vocês vão entender o porquê da linhazinha, ó. Aqui, ó, é 6. A resistência elétrica do filamento quando ligado em 6 volts é 6 ohms. Ó, tá ligado em 6 volts. 6 volts para cima. Pegou esse ponto aqui. Se eu riscar para o lado, vai dar aqui no 10. Tá? É só para localizar. Então, a gente vai pegar e vai fazer a conta. Aqui, U igual a R vezes I. Eu tenho... Ah, não, aqui é 1. Desculpa, não é 10, é 1. É 0.0, 0.3, 0.6, 0.9, 1. Então, eu ligando aqui os 6 volts, quero saber quando é 6 volts. Tá, 6 volts. Vou pegar esse ponto aqui, senão ficou bem reto. Ah, tá, onde é que esse ponto dá na corrente? Daqui no 1. Ah, então vou arrumar. 6 volts, vou substituir aqui. E a corrente 1 ampere. 6 dividido por 1 vai dar os 6 ohms. Conseguiram me pegar? Se eu fosse ir fazendo o cálculo aqui, ó. Ó, esse aqui bateu aqui. Se batesse aqui, ohm. Conseguiram entender agora a parte do cálculo que eu falei? Aqui, no caso, teria que todos os pontos fechar 6 ohms. Se todos os pontos fechassem 6 ohms, ele seria ohm. Mas se tu for fazer o cálculo em qualquer outro ponto aqui, tá, o 4 aqui puxa para cima. O 4 vai bater no 0.8. Se tu for fazer... o 4 vai bater no 0.7, 0.8 aqui. Não ia dar o mesmo valor de 6 ohms. Por isso ele é não ômico. Esse é o jeito que vocês iam descobrir se ele é ômico ou não ômico fazendo a conta. Conseguiram entender? Senão eu explico de novo daí. Acho que ficou meio... Ai, tá aqui. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Não sei como é que foi para vocês fazer essa aí. Tudo certo. Beleza. Deixa eu voltar só para ver o enunciado ali. A potência dissipada pelo filamento quando ligado em 8 volts é 0,5 watts. Ó, 8 volts. A mesma coisa de antes. 8 volts, puxa para cima, vai bater onde? 1,2 ampere. Vou pegar a mesma formulazinha, vou substituir. Ó, mesma não, né? Essa aqui para potência. Vou substituir. Não deu aquele 0,15 watts lá. Deu 9,6. Por isso tá errado. Entenderam tudo isso? Já pega essa aqui. Se pedisse a resistência quando a corrente é 1,5. Resistência quando a corrente é 1,5. Pego aqui 1,5 que é a corrente, vem nessa linha. Quando a corrente é 1,5, então a tensão é 12. Aí tu vai substituindo. Conseguiram entender a leitura do gráfico, assim como interpretar ele certinho? É bem importante. Beleza. Podemos ir para a próxima ou alguém ficou com alguma dúvida nessa? Alguém está com alguma dúvida nessa questão? Quer que volte, explique alguma coisa? Tranquilo? Beleza, então vamos para a próxima. Essa aqui, como é que foi? Foi tranquilo? Foi xarope? Tava meio ruim de ver só, não sei como é que tava para vocês no PDF, mas tava meio xarope de ver, né? Tá meio embaçado, sei lá, esse gráfico. Não ficaram meio confusos com esse 1 metro aqui?
A outra coisa que eu já falei que eles sempre vão botar uma historinha que às vezes tu não vai usar pra nada, né? Tipo, a gente não precisava saber o nome do peixe, ele poderia ser uma coisa mais comum e tal. Ai, meu Deus, o que o Roger mandou? Aham, exatamente. Gente, eu preciso que vocês vão me respondendo pra ver se eu passo. Se vocês têm alguma dúvida, senão daqui a pouco eu vou botando umas coisas mais complicadas pra vocês. Aí daí, quem sabe vocês não gostam. Por isso que eu sempre peço a opinião de vocês pra tudo. Conseguiu? Alguém teve alguma dúvida aí? Tá. A gente chegou na resposta que é a churrasqueira elétrica, mas por que o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é uma churrasqueira elétrica? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Simples, o cálculo da potência aqui. Lembrando que aqui a gente sempre vai tratar como tensão ou DDP. DDP, lembrando que é a diferença de potencial, tá? A gente só vai pegar aqui, vai substituir os valores, 2 vezes 600, 1.200, que é a mesma potência de uma churrasqueira elétrica. Alguém teve alguma dificuldade nessa? Acho que foi bem tranquilo. Foi tranquilo para lá, ali para o Gabriel, para a Luana, deixa eu ver quem mais tá respondendo. Como é que foi para vocês aí? Isso aí. Vamos para a quarta aqui. Essa aqui, como é que foi? Tiveram que pensar um pouco mais. Lembraram de colocar o micro e o quilo, as unidades? Não fez? Tá. A gente vai fazer. Vou mostrar a resolução agora, daí tu vê como é que é feito o passo a passo dela. A gente aqui, lendo o enunciado ali do detector de mentiras e tudo mais, a gente vai chegar na resposta de uma variação de 5 microamperes. Agora, por quê? Já que tu não fez, eu vou ler o enunciado aqui de novo, tá? Num detector de mentiras, uma tensão de 6 volts é aplicada entre os dedos de uma pessoa. Ao responder uma pergunta, a resistência entre seus dedos caiu de 400 kΩ para 300 kΩ. Neste caso, a corrente no detector de mentiras apresentou uma variação em microampere de 5 microampere. Tá, mas tu fica pensando assim, nossa, de 400 para 300, como assim 5 microampere? Primeiro que vocês têm que pensar que ali a gente está falando de resistência e ali a gente está falando de corrente elétrica. É diferente, tá? Como é que a gente vai chegar? A gente vai usar essa fórmula aqui, que é a fórmula que vocês mais vão usar. U igual a R vezes I. Primeiro a gente vai calcular qual que é a corrente quando ele estava normal ali. Quando a resistência era de 400 kΩ. A gente calcula, a gente chega numa corrente de 1,5 microampere. Tá, aí depois essa resistência caiu para 300. Então, vamos calcular aqui a corrente para esses 300 aqui. Quando a gente faz o cálculo, a gente chega no valor de 2 microampere, tá? Para a gente ter noção dessa variação, a gente vai ter que comparar as duas. Se a gente fazer essa de 300 menos essa de 400, a gente vai chegar numa variação de 5 ampere. Tá, e se fizesse o contrário? 1,5 menos 2 também ia chegar numa variação de 5 ampere. Ó. Entenderam? A gente calculou primeiro uma parte, quando ele estava
ali com a resistência de 400 km, o cara estava tranquilo. E aqui depois que ele pode ter mentido ou ter falado a verdade, ó, já alterou. Então a gente faz o cálculo com a primeira resistência, depois com a outra resistência, faz um comparativo para ver o quanto variou essa corrente. Assim a gente chega nessa resposta. Conseguiram entender? Alguém ficou com alguma dúvida ali? Ai, que bom. Fica 0,5 daí. Só que, sim. 5. Opa, 5. Ó, a gente vê aqui que é a mesma... Gente, esqueci como é que chama isso aqui. Mesma unidade de medida aqui, ó. Tá micro, ampere, ampere. Beleza. 2 menos 1,5, 5. Ok, vamos para a próxima, então. E essa? Tranquilo, difícil? Fácil? Mas tinha umas bem tranquilas nesse exercício, nessa lista, então. Eu vou judiar de vocês, desculpem nas próximas listas, mas tem umas maiores, assim, para fazer com imagens e tudo mais. Não me matem por isso, mas é pelo bem de vocês, para vocês treinarem, tá bom? Vamos à resolução, então. Como é que a gente chegou nesse valor de 0,20 amperes no condutor? Intensidade da corrente. A gente vai usar essa formulinha aqui, ó. E igual a Q sobre ΔT, que é a corrente elétrica, igual a carga dividida pelo intervalo de tempo, variação de tempo. Então, a gente tinha que a carga era 12 coulomb ali, e a gente sabia que era um tempo de 1 minuto. Vocês não podem esquecer de sempre passar esse tempo para segundos. 1 minuto, 60 segundos, a gente chega em 0,2 ampere, que é a mesma coisa que 0,20. Se tivesse 0,2, 0,20, marca 0,2. Mas muito difícil que eles vão botar uns números assim para mexer tanto com a cabeça de vocês, umas coisas tão próximas, assim, sabe? Porque não faz nem sentido. Mas a gente chega aqui, nesse valor de 0,2. Essa foi bem tranquila mesmo. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Não? Como é que tá a aula, assim? Tá bom esse formato? Estão gostando? Acho que eu tenho que mudar alguma coisa? Tem que colocar mais coisa? A resolução tem que ser mais simplificada ainda. Ou, sei lá, bota mais exercícios com imagem, bota mais exercício desse jeito. Vocês têm todo o direito de ficar opinando. Eu até peço a opinião de vocês pra gente fazer uma coisa que fica legal tanto para mim quanto para vocês. Não adianta eu vir aqui e largar umas coisas bem maçantes para vocês que vocês não vão ter nem vontade de estudar, né? Por isso eu sempre peço a opinião de vocês, para ficar uma coisa bem bacana. Ou se de repente vocês acham que não tá legal uma coisa na minha aula, não gostam e não querem falar em um grupo, depois podem falar comigo. Não tem problema, tá, gente? Eu até agradeço críticas construtivas e tudo mais, ou opinião de vocês assim, que eu vou melhorando minhas aulas cada vez mais aí, para ajudar vocês e os próximos alunos. Colocar mais gráficos. Dificuldade é bom para exercitar. Tá? Nas próximas listas aí vai ter mais gráficos, mais imagens. Ai, que bom. Eu vou ter as coisas para vocês. Acho que tu não vai gostar muito, Laura, porque vai ter bastante.
Mas vamos lá, vai dar pra exercitar bem. E como é que tá a outra aula de física? Tá legal também? Tá gostando também? Ó, o Luz que é bem frio, eu gosto. E estão preparados para o quiz, então? Tchá, 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 tchá. Vocês gostam dessas coisas assim? Meu Deus, tô adorando vocês hoje, nossa. Vocês gostam dessas coisas mais diferentes, né? Beleza, então. O que vocês acham de... Eu e o Lucas, a gente faz as aulas bem parecidas, assim. A gente conversa bastante sobre o que a gente vai passar para vocês e tal. O que vocês acham dele fazer alguma coisa parecida assim? Ou fazer alguma outra coisa? Que eu acho que eu até não falei pra ele que eu tava fazendo esse quiz. Isso eu não comentei. Achou legal? Ah, beleza. Vou comentar com ele então. Vamos lá. Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Qual que é a diferença entre essas duas? Isso é uma coisa muito importante para vocês. As três perguntas ali são muito importantes que vocês têm que saber na ponta da língua. Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Tem a ver com direção. Vamos ver. Gabriel tem alguma coisa para falar? Cadê quem mais? A Luana. Vocês têm alguma resposta para isso? O que vocês acham que é? Não sabe? Tá, tranquilo. Vamos ver isso agora. Daí já tira dúvida aí. Vai ficar fixado agora. Ai, meu Deus, gente. Vai, Roger. Só não dá resposta. Mas dá a tua opinião aí. Gente, a resposta do Roger está completamente certa. Essa é a diferença, que uma é contínua e a outra alternada. Ó, espero que vocês não esqueçam, porque é uma coisa bem importante, tá bom? A corrente contínua, a gente também vai ver ela sendo dita como CC, por exemplo, ou CA, que é ou corrente alternada como CA. Para não escrever tudo num circuitinho, se tiver um desenho, vou botar CC. Aí tu já sabe que é corrente contínua. Se tiver CA, tu já sabe que é corrente alternada. A corrente contínua é quando os elétrons se deslocam em apenas um sentido, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eles sempre vão vir assim, sempre vão fazer esse movimento. Sempre. Todos os elétrons sempre vão fazer esse movimento. Agora, a corrente alternada, os elétrons vão se deslocar alterando sentido. Um pouco vão para cá, um pouco vem para cá. Nunca vai ser sempre na mesma direção, no mesmo sentido aqui, ó. Tá? Sempre vão ficar alternando. Isso é muito importante. Muito importante mesmo vocês lembrarem, tá bem? Aí vem outra coisa bem importante que vocês têm que saber, que é sobre o sentido real e o sentido convencional. O sentido real, ele vai vocês vão me responder do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. E o convencional vai de qual para qual? Nessas lacuninhas aqui vocês preenchem com positivo ou negativo, negativo, positivo e aqui também.
negativo para positivo. A gente tem aquele desenho do circuito, sempre tem um maisinho e um menos. Aí o sentido real vai desse menos para o mais ou do mais para o menos? Ah, ali já deu treta, cada um botou uma coisa diferente. Será que é do... A gente é bem confuso, tá, no início, para vocês lembrarem isso. Vamos lá, Luana, dá a tua opinião aí, o que tu acha que é? A Laura botou uma coisa, o Gabriel botou outra, vamos ver tu aí para desempatar. Vai concordar com a Laura. Então vamos ver. Tá, vamos ver. Então, o sentido real vai do positivo para o negativo e o sentido convencional vai do negativo para o positivo. Eu escrevi em vez de botar mais aqui. Mas, ó, o sentido real, sempre do positivo para o negativo. Convencional, negativo para positivo. Ali o Gabriel acertou. Tá, gente? Isso é bem importante vocês lembrarem. Tá, e vocês viram, é muito bom, né, as aulas deles. Já que o Gabriel tocou agora falou, graças a Descomplica, então vamos ver. Lá no vídeo eles falaram também que esse movimento se dá ou aos prótons ou aos elétrons, porque lá antes falavam que só se tratava do movimento dos prótons, mas depois começaram a tratar que é do movimento dos elétrons e não dos prótons. Aí uma forma que o pessoal trata é dizer que esse sentido real ele se refere a quem? Ao elétron, ao movimento dos elétrons ou dos prótons? Isso antes falava. Sentido real, do positivo para o negativo. Se trata dos elétrons ou dos prótons? Só para deixar bem claro para vocês, quem sempre vai se deslocar são os elétrons. Mas antes de estudarem mais a fundo, eles falaram que o sentido real ia ser determinado ao movimento dos elétrons ou dos prótons, e esse convencional ia ser do outro. Ah, voltou? Conseguiu pegar uma explicação? Ou falou de novo? Não? Tá. Eu não confundi vocês. Sempre quando a gente for falar de um movimento ali, vai ser o movimento dos elétrons, tá? Só que antes de estudarem bem a fundo e tudo mais, eles determinaram que esse sentido real seria para os elétrons ou para os prótons. E esse aqui seria para o outro. Qual desses aqui se trataria dos elétrons e qual dos prótons? Sentido real, a gente vai associar ele aos elétrons ou aos prótons? Gabriel e Luana, alguma coisa diferente? Gabriel tá pensando. A gente sempre vai associar aqui esse sentido real para os elétrons e esse convencional para os prótons. Se vocês ficaram com alguma dúvida dessa parte ali que eu falei, que antes de estudar certinho e tudo mais, deram tipo, esse aqui vai ser o sentido real, a gente vai relacionar os elétrons e o convencional aos prótons.
vocês deem uma olhadinha lá no vídeo de novo, que eles explicam bem direitinho como que ocorreu isso tudo, tá? E a última, então, para a gente finalizar na sala, que eu acho que é bem tranquila, mas é bem importante vocês saberem, o que é o efeito Joule. Essa aí dá para simplificar bem a resposta. O que é o efeito Joule, que a gente viu ali na primeira questão já, do chuveiro e tudo mais. Vamos lá, Gabriela, Laura e Luana. O que é o efeito Joule? Pode ser bem resumido. Ó, a hora já falou ali. Tem a ver com a colisão em calor? Vamos ver o que os outros vão falar. Calor é gerado por uma corrente elétrica. Vai lá, Luana, tu estava digitando. Escreve aí alguma coisa para nós comparar os três aí e dar a resposta. Ai, meu Deus, cadê a Luana? O que é o efeito Joule? Fenômeno que transforma parte da energia em calor. Vocês podem simplificar bem por isso. Podem pensar assim, quando gera calor, efeito Joule. E sim, tem a ver com a colisão calor. Os elétrons vão se chocar com os átomos ali do condutor e vão gerar esse calor. Viu? Misturou as respostas da Laura e do Gabriel. Tendo a colisão ali entre os átomos e os elétrons, que são os átomos ali do condutor e os elétrons da corrente elétrica ali da tensão, DDT, vai ter a colisão. E isso vai gerar o calor, que é por causa da corrente elétrica. Se vocês ficarem tipo, meu Deus, o que é efeito Joule? Aquilo que dá calor. Sempre tudo que, aqueceu, efeito Joule. Transformou alguma coisa em calor, efeito Joule. Vocês vão ver mais pra frente, quando a gente chegar nos outros conteúdos, que é muito difícil ter alguma coisa que vai ter a energia elétrica ali 100% aproveitada. Ela sempre vai ser perdida de algum jeito. Por exemplo, aqui a gente viu que, nesse caso, é pelo efeito Joule. Ali a energia vem e aquece e parte dessa energia é perdida em forma de calor. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa a colocar da aula de hoje? Ai, viu? Agora vocês estão top. Só uma coisa aqui que eu achei uma anotação minha que eu tinha feito, botei não esquecer, e eu estava esquecendo de falar, é assim, os fios elétricos, eles sempre vão ser divididos entre o ideal e o real. É bem complicado de ter alguma coisa, como eu falei, que não vai ter energia elétrica sendo perdida em forma de calor. Mas tem o fio ideal, que é o tipo de fio que não tem resistividade, ele não interfere na corrente, então não tem perda de calor. E o fio real, que é o mais comum visto, ele tem resistência, colisões constantes entre os elétrons e os átomos, causando calor que é efeito Joule. Tá? Só para ficar bem colocado. E tem uma outra coisa que eu tinha achado aqui, que eu quero anotar para vocês anotarem aí.
que é 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10. Vou botar bonitinho. Eu não sei se vocês já tinham essa informação, mas é bem importante vocês saberem, tá? 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 na 6 Joule. Se vocês tiverem como anotar, ou tirar print aí. Eu não tinha colocado lá no... Esqueci o nome. Tá? Então, se puderem anotar, isso aqui é bem importante para vocês saberem que às vezes tem alguns cálculos que vocês podem acabar fazendo que vão precisar fazer essa conversãozinha ali, ou vai ficar mais fácil de entender, resolver, etc. Tá? Então, gente, é isso. Se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa, senão daí eu já encerro a aula por hoje. Passou um pouquinho, né, seu Roger? Desculpa. Já acabou, Jéssica? Aí tem que aprender a botar essas coisas legais, figurinha e tal. Não sei como é que bota. Ó, ficou Gabriel, Layara, Laura e Luana. O Richelle e o Roger não contam, né? Mas e aí, vocês? Tá tranquilo pra hoje, então? A gente passou um pouquinho no horário, eu acho. Sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Adoro quando vocês ficam conversando, tá? É bem importante, que nem eu já falei, sempre vou falar, que é muito importante vocês irem comentando as coisas pra gente ir adaptando essa aula do jeito que vocês vão gostar, tá bom? O Roger, ele sempre vai me ferrar em toda aula que tem, né, Roger? Tá louco. Depois eu vou reclamar lá. Então tá, gente. Boa noite para vocês, bons estudos. Vou postar uma lista cheia de gráfico e de figuras para vocês, tá bom? Que vocês vão... Meu Deus! Gente, eu tenho que aprender a botar essas figurinhas tudo. Eu não sei botar. Meu Deus. Eu sou uma tiazona. Tá bom, boa noite, bons estudos para todos vocês, tá? Qualquer coisa... Eu vou desligar o microfone que eu já não pode ir. Boa noite para vocês. Meu Deus. Ai, obrigada, eu vou fazer isso. Só copiar e colar. Muito obrigada, Gabriel, pela aula. Próxima aula eu vou encher vocês de GIF, coisa arada. E figurinha, eu vou aprender. Boa noite, gente. Qualquer coisa, só chamarem, beleza? Bons estudos para todos vocês.